Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Aliás, boa tarde já, né? 12h30. Eu queria agradecer a Aline, a Paulo e a João por esse convite para palestrar, falar um pouquinho sobre a harmonização. Não quero falar hoje, vou mostrar, claro, alguns aparelhos, algumas coisas que a gente trabalha, mas eu quero falar um pouquinho de harmonização, que é o que a gente faz, para que vocês possam conhecer o que é a harmonização orofacial, aonde estamos trabalhando. Nós somos cirurgiões dentistas, especialistas em harmonização. Dentro da nossa sociedade, a gente tem trabalhado muito para poder crescer, né, poder mostrar a harmonização. E eventos como esse, Aline, eu desde já lhe agradeço, porque a HTM teve essa visão de tentar mostrar ao mundo da estética como é que funciona a harmonização e a estética. Então, a gente vai conversar um pouquinho, vou tentar mostrar para vocês alguns procedimentos, depois fico aberto, quem quiser fazer alguma pergunta ou me interromper, fiquem à vontade, tá? Bom, eu vim dessa cidade maravilhosa, eu sou de João Pessoa, da Paraíba, tá? Lá de longe, mas já fica o convite para vocês, quem quiser conhecer a cidade, estamos à disposição. Aí nós já falaram um pouquinho sobre a gente. Vamos falar um pouquinho sobre a harmonização orofacial na odontologia. E quando a gente sempre começa a perguntar, quando eu falo, né, e até meus alunos nas nossas pós-graduações, e eu pergunto a ele o que é que você entende de harmonização orofacial? O que é que vocês pensam que é harmonização orofacial? E se eu fizer essa pergunta aqui a todo mundo, eu acho que 90% aqui, se não forem uns 100, vão me falar em toxina e vão me falar em preenchedores. E todo mundo vai me falar basicamente nisso, que a harmonização é toxina e preenchedor. Mas eu costumo dizer que a harmonização orofacial, ela passa longe do que é toxina e harmonização. Ela é um mundo, ela é muito mais do que isso. E é isso que a gente quer mostrar para vocês um pouquinho. Primeiro, como eu sou cirurgião dentista, eu tenho minha área de atuação. Nós temos a nossa área de atuação. Então, diferentemente de vocês que podem fazer corporal, eu só posso fazer de tragos a tragos na região anterior. E na vista e frontal, eu posso fazer da linha da inserção de cabelo, ou seja, terço médio, terço superior, até o osso ióide, até a região supra-ioidea. Então, é a região que a gente pode trabalhar. Então, por exemplo, eu não posso trabalhar colo, tá? Que é uma área que vocês praticamente todos trabalham. A harmonização orofacial é uma especialidade odontológica. Ela foi criada agora em 2019. Você é uma criança, está engatinhando ainda, né? E a gente está aprendendo a caminhar em algumas coisas. E a harmonização, então, ela foi criada na Resolução 98 em 2019. Mas dentro do que fala a nossa resolução, eu queria chamar a atenção que fala uso dos preenchedores, uso de toxina, e tudo isso a gente vai falar um pouquinho, mas principalmente no que vocês trabalham. Eu acho que o grande público hoje aqui, né, eu sempre quando vou na HTM, a gente vai ver muita gente que trabalha com estética, com fisioterapeutas, né, todo esse pessoal, todas essas profissões. E aí a gente tem a intradermoterapia, que vocês dão show já nisso, né? E procedimentos biofotônicos ou laser terapia, que vocês também trabalham e dominam muito melhor do que a gente. Mas são procedimentos que são também associados à harmonização. Daí a importância de um evento como esse, da gente poder mostrar para vocês o que é a harmonização, quais são os procedimentos que nós fazemos, para que vocês possam entender o que vocês, na clínica de vocês, vão poder fazer, quando chegar um paciente, por exemplo, que fez fio de PDO, fez um fio de tração, quando ele fez um preenchimento definitivo, né? Então, para que vocês possam entender aonde é que a gente vai poder trabalhar nessas áreas. E aí, o que precisamos entender, o que é a harmonização? E na própria resolução, ele diz que é um conjunto de procedimentos realizados pelo cirurgião dentista em sua área de atuação, dentro dos nossos limites de atuação, responsáveis pelo equilíbrio estético e funcional da face. E aí existem algumas coisas importantes que eu sempre coloco. Primeiro, é estético e funcional. A gente pode trabalhar com estética e com função. Mas tem uma palavra mais importante nisso, que é equilíbrio.
Ou seja, eu tenho que harmonizar com responsabilidade, com equilíbrio. Eu tenho que saber como é que vai ficar bonito ou não. Daí é que eu sempre pergunto, o que seria beleza para vocês? Se eu perguntar o que é beleza, vocês entendem mais disso do que eu. Mas, aí qual é o padrão de beleza? Seria o Brad Pitt, Angelina Jolie? Qual é o padrão de beleza? Ou seria Tiririca, Jojó Todinho? Né? Então, o padrão de beleza, eu costumo dizer que a beleza está nos olhos de quem vê. É como a gente vê o belo. Né? Então, eu posso ver meu quadro da Mona Lisa desse jeito. Todo mundo conhece a Mona Lisa, esse quadro mundial. Mas eu posso vê-la assim também. Né? Então, como é que a gente vai ver essa beleza? Então, a beleza, ela não tem um padrão. Não é uma receita que eu possa dizer assim, vai ficar bonita desta forma. Então, daí é que eu tenho que entender quando eu vou atender o meu paciente. Porque eu preciso fazer uma avaliação do meu paciente. Eu preciso saber escutar meu paciente, o que é que meu paciente quer, para saber se eu posso oferecer essa resposta ao meu paciente, sabendo do que ele precisa, do que ele quer. Então, eu preciso fazer um plano de tratamento para ele. Eu preciso saber escutar a expectativa do meu paciente. Porque meu paciente, ele pode, por exemplo, chegar e dizer assim, professor, doutor, eu queria meu rosto no formato do Tom Cruise, eu queria uma maxila com perfil 90 graus, mas eu queria que meu rosto não ficasse pequeno. Ao mesmo tempo, eu queria uma maxila bem forte e não queria ficar queixudo. Ou seja, eu quero um rosto com ar natural. Ou seja, depois disso tudo, ele ainda quer um rosto com ar natural. Né? Então, será que eu vou conseguir vencer essa expectativa dele? Né? Porque eu costumo dizer que a realidade é uma coisa, a expectativa é outra. Quando eu consigo subtrair a expectativa da realidade, consequentemente, eu vou ter a felicidade do meu paciente. E o que é a felicidade para mim? É quando a realidade supera as suas expectativas. Então, eu preciso saber escutar o meu paciente. Eu preciso entender. E eu não sei o que eu vou deixar de bonito. Se você chegar e dizer, o que é que eu posso fazer de harmonização? Eu não vou mudar nada em você. Porque se você está assim, você que tem que dizer, Jorge, me incomoda isso, me incomoda aquilo outro. Eu estou com um mento pequeno, eu acho que eu queria crescer essa minha mandíbula, eu queria crescer minha maxila, eu queria ter uma maçãzinha do rosto maior. Aí é diferente, você vai vir, vou fazer seu plano de tratamento, fazer sua avaliação, para que a gente possa saber se a gente vai conseguir, né, suprir essa expectativa sua. Eu não quero, para que não aconteça isso aqui, ó. Não, só o som. Oi pessoal, tudo bem? Ontem eu resolvi fazer uns retoquezinhos no meu preenchimento. E aí eu vim aqui mostrar o resultado para vocês. Eu coloquei um pouquinho da maçãzinha do rosto, um pouquinho de lábio. Eu acordei agora, então tá um pouquinho inchado, mas tá super natural. Eu tô amando o resultado. Olha, gente, tá muito lindo. O que vocês acharam? Eu tô amando. Então, o que a gente pode falar, né? Então, quando a gente faz a nossa avaliação, a gente tem que pensar no perfil do nosso paciente, no perfil facial. Então, a gente vai trabalhar o que a gente chama de perfiloplastia. Eu preciso fazer uma avaliação no meu paciente para saber o padrão facial que a gente chama desse meu paciente. Se meu paciente, por exemplo, ele tem uma oclusão, onde tem uma relação da maxila com a mandíbula adequada, né, que a gente chama hoje paciente de classe 1, né, que é um paciente que tem um perfil reto, né, que tem um ângulo e convexidade, né, praticamente reto, que seria o padrão ideal, ou esse meu paciente ele pode ser um classe 2 ou classe 3, que nós chamamos, né, que é um paciente classe 2, é quando ele tem uma retrusão de mandíbula, ou na classe 3, quando ele tem uma protusão, um crescimento, um avanço da mandíbula. E aí eu tenho que pensar, porque se meu paciente, por exemplo, é um classe 2, eu tenho que ver que esse meu paciente ele vai ter uma papadazinha, por causa da musculatura e possivelmente não pela gordura. E ele diz, me incomoda a minha papada.
Mas eu não vou conseguir resolver uma lipo de papada porque eu não vou conseguir tirar gordura possivelmente, porque ali possivelmente seja a musculatura que esteja incomodando essa papada dele. Quando eu vejo meu paciente de classe 3, eu vou ver que meu paciente que tem um sulco nasogeniano muito profundo, ele tem uma queda da pitose nasal por causa das fossas nasais. Então eu preciso pensar na estrutura óssea, na correção óssea, para que depois eu possa pensar no que é um preenchimento, no que é outros procedimentos. Então eu preciso trabalhar esse perfil do meu paciente. Eu preciso ver, fazer essa avaliação, que a gente na nossa área, a gente chama uma avaliação cefalométrica do meu paciente, para que eu possa ver esse perfil facial dele e saber o que a gente pode corrigir. E se a gente vai ter sucesso na hora da correção. Bom, eu vou falar um pouquinho de alguns procedimentos que a gente faz na harmonização. E assim, começamos pelo xodó, o que todo mundo quer hoje, que é toxina butolínica. A toxina butolínica, então, ela é importante porque a gente, quando começou a trabalhar com toxina butolínica, a gente começou a trabalhar com ela só na questão funcional. A gente trabalhava para bruxismo, que é aqueles pacientes que estão rangendo dentes, né? A gente começou a trabalhar para aqueles pacientes que tinham cefaleias intensas, disfunções temporomandibulares, aqueles pacientes com sorriso gengival que mostram muito a gengiva quando eles riem, quando eles estão rindo, eles mostram demais a gengiva. Então, a gente começou a trabalhar nessa parte funcional da odontologia. E a partir daí a gente começou a trabalhar também na parte estética. Mas a gente precisa entender o que a toxina butolínica ela faz. A toxina butolínica é importante porque vocês têm hoje um procedimento, hoje não, vocês já trabalham com isso há muito tempo, mas vocês estão ouvindo falar aí em peptídeos butolínicos, né? E eu preciso entender aqui o que é o peptídeo butolínico na realidade. Quando a gente fala em peptídeo butolínico, a gente tem que entender que a gente se detém aqui na toxina. A toxina, a membrana de toxina, ela tem uma camada pesada e uma camada leve. A camada pesada de 100 kilodaltons e uma leve de 50 kilodaltons. Essa leve é que é a responsável pelo impedimento da contração muscular, que é outra coisa. Todo mundo fala, toxina butolínica vai paralisar a minha musculatura. Mentira. A toxina butolínica não paralisa a musculatura, ela impede a contração muscular, ela relaxa a musculatura. Por quê? Porque ela quebra os SNAP25 e faz com que a acetilcolina não consiga mandar a minha junção neuromuscular a mensagem para que ela faça essa contração. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho meu neurônio com a musculatura, minha toxina butolínica vem, ela vai quebrar esses SNAP25, esses receptores, para que a acetilcolina não vai conseguir colar aqui, se fixar, e mandar aquela mensagem para que minha musculatura faça, contraia, relaxa, feche, abra, que vai fazer isso. E aí a toxina vai fazer esse impedimento dessa contração. Então, eu costumo dizer, e eu falo sempre, que a toxina butolínica, ela não paralisa a musculatura, ela relaxa a musculatura onde ela é aplicada. E é isso importante, isso é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar e entender. Eu vou passar um videozinho rápido, não sei se eu vou ter tempo, mas eu vou mostrar para vocês, esse é um vídeo promocional da Allergan, uma das empresas da qual a gente trabalha, que ela vai mostrar Botox, como é que é a cadeia, como é que se faz essa afetados. formação. Uma vez injetado no músculo, a molécula de 150 kilodaltons do Botox, que consiste em uma cadeia pesada e uma cadeia leve, essa cadeia pesada e essa cadeia leve do Botox. Protetoras. O domínio de ligação da molécula de Botox é a porção C-terminal da cadeia pesada, que interage com receptores na terminação nervosa. Cadeia pesada vai servir para interiorizar. A parte ativa da molécula de Botox, a minha então, célula. É internalizada na célula nervosa, através de um processo chamado endocitose mediada por receptor. A cadeia leve é então liberada no citoplasma da terminação nervosa. A cadeia leve de molécula de Botox bloqueia a liberação SNAP25 de acetilcolina nos neurônios a cadeia leve motores, ao clivar a rompida, vai quebrar os SNAP25, que é um SNAP25 componente essencial do e vai complexo impedir a SNAP. acetilcolina agora de colar. Quando de a fixar. acetilcolina não é liberada na terminação nervosa, a contração muscular não ocorre.
A injeção intramuscular de botox em doses terapêuticas produz uma desnervação química parcial do músculo, resultando em relaxamento muscular nos músculos espásticos. Botox inibe a liberação local de neurotransmissores nas terminações nervosas periféricas motoras, prevenindo assim a contração muscular hiperativa. Ok. E aí a toxina botulínica, então, como é que a gente tem usado? Começamos a usar, por exemplo, hipertrofia de masséteres, né? Isso, questões hoje estéticas, mas também funcionais. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma paciente, onde essa minha paciente, ó, vocês podem ver, digamos assim, o formato desse rosto dela, né, no caso, com muito volume nesse texto. Fizemos a toxina botulínica no masséter. Essa paciente, com 15 dias, ela já tinha uma diminuição desse volume e com 30 dias a gente já consegue ver um resultado. Quando você vê o pré e o pós dela, você vê que há um afinamento, um perfilamento, né? Uma triangulação desse rosto bem mais fino na camada muscular, no caso, no masséter. Sorriso gengival. Costumo dizer, o sorriso gengival é aquele sorriso que quando a gente ri aparece a gengiva. Isso aqui é um problema que só vai ser corrigido com cirurgia ortognática. Nós, cirurgiões dentistas, temos que fazer essa cirurgia para poder corrigir essa assimetria. Então, esse sorriso gengival, ele precisa ser só é corrigido com cirurgia. Porém, a toxina ela pode ajudar a diminuir esse sorriso, né? A gente vai ter um sorriso gengival, vai aplicar a toxina botulínica e aí o nosso paciente ele fica feliz da vida, porque o resultado dele tem que ser cirúrgico, mas muitas vezes o paciente não quer fazer a cirurgia, o paciente não tem dinheiro para fazer essa cirurgia e, por último, não quer se submeter a esse processo. Mas eu vou melhorar a vida dele. Quando ela começa a mostrar, né, nas redes sociais o seu sucesso, porque o sorriso dela era esse e ela passa a ser isso aqui, somente com a aplicação de toxina. Então, o que acontece? Quando eu tenho um paciente que tem um sorriso gengival e que ela mostra o sorriso gengival muito alto, lembrar sempre que o tratamento definitivo disso aqui é uma cirurgia ortognática. Só que é um procedimento onde a paciente vai ser submetida para sempre. É um resultado final. Então, essa paciente, nós a submetemos à cirurgia ortognática, ela tem um resultado. Mas aquele paciente que não pode fazer sua cirurgia ortognática ou que não quer, ela vai fazer sua toxina botulínica e vai ter um resultado muito, muito bom. Claro, vai ser nosso paciente o resto da vida, né? Vocês podem ver que, por exemplo, na cirurgia ortognática, como melhora, inclusive, o perfil nasal de uma paciente. Aqui a gente não vai conseguir só com a toxina, a gente teria que fazer outros procedimentos como preenchedores, né? Outra coisa que vocês podem ver, olha o sorriso da paciente como muda, olha o sulco nasogeniano como a paciente mudou no pós-operatório. Entendo que quando a gente faz essa perfiloplastia, essa avaliação de perfil, quando eu vejo aquilo que a gente acabou de falar, se um paciente é classe 2, classe 3, e aí eu consigo mexer na estrutura óssea, eu vou aumentar esse suporte ósseo, e aí vamos entrar em processo de envelhecimento, que vocês todos já sabem muito, perda de coxins gorduroso, né, pitose de pele, pitose muscular, mas aqui, ao contrário, minha estrutura óssea está dando suporte, onde está melhorando minha questão nasal e está melhorando a minha estrutura nasolabial. Tá? O que eu quero mostrar? Bom, nas cirurgias ortognáticas, a gente também usou muita toxina botulínica, em pacientes que a gente usava também em masséteres e músculo de gástricos, para a gente poder trabalhar e melhorar na hora do pós-operatório. Em cicatrizes, né, hoje tem alguns trabalhos associados, e aí vem a importância da associação, tem esse trabalho de Dr. Wood, em Singapura, onde ele mostra a opção da associação da toxina botulínica com a luz intensa pulsada, e a melhora dessa cicatrização. E a toxina também, redução de cicatrizes, que é um trabalho do Dr. David da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos. Então, o que a gente consegue ver, né, numa paciente, por exemplo, que tem uma cicatriz,
E quando a gente consegue trabalhar com ela com toxina botulínica, a gente vê a redução também dessas cicatrizes. A toxina botulínica na estética, né? A toxina botulínica na estética, então aí a gente vai trabalhar toda a parte principal de terço médio, né? E terço superior da face. Então, a gente tem que avaliar, isso não é uma receita de bolo, eu preciso avaliar meu paciente, eu preciso avaliar a sua contração muscular, a sua forma, eu preciso saber o que o meu paciente faz, se meu paciente é aquele paciente que vai para a academia todo dia, de manhã, de tarde, de noite, que está pegando muita massa ali, né, muito peso, se está contraindo demais, se é um paciente que corre muito todo dia de manhã, por isso que eu não corro, para que minha toxina não vá embora, né? Mas, paciente que corre muito, paciente que tem muita hiperatividade muscular, com certeza a musculatura não vai durar a toxina não vai durar 6 meses. A toxina vai durar muito menos. Mas eu preciso entender isso na hora que eu vou fazer a estética do meu paciente, porque eu preciso explicar ao meu paciente que esse paciente, dependendo da sua atividade física que ele faça, ele vai ter uma menor área, menor tempo, né, de duração dessa toxina botulínica. O famoso pé de galinha, né, esteticamente, né, quando a gente fala no famoso pé de galinha, né, que são as rugas periorbitárias, e aí a gente consegue ver resultados também muito bons, né, quando a gente olha um pré-operatório e um pós, você vê um paciente sem contração, né, um paciente completamente relaxado, sem fazer nenhum tipo de movimento, e você vê um desaparecimento ou uma diminuição dessas rugas. Pacientes em regiões de pescoço, região cervical, bandas platismais também muito, né, salientes, você consegue ver o pescoço, uma paciente magra, uma paciente de pescoço longo, e ela faz uma contração muito grande dessa musculatura. Você faz a toxina botulínica, tem uma diminuição muito boa dessas marcas da musculatura, né, na região de pescoço. Preenchimentos. Quando a gente fala em preenchimentos, eu particularmente, eu digo sempre aos meus alunos, aos nossos alunos, que preenchimento para mim é a última coisa que vai ter que ser feita no paciente. Apesar de que muitos pacientes chegam na clínica e dizem assim, eu quero preencher meu sulco, eu quero preencher meu lábio. Quando a gente fala em volumização, eu preciso entender, de novo, mais uma vez, a minha avaliação inicial, se aquele perfil é para fazer o preenchedor, ou vou ter que tratar outras coisas para depois eu fazer o preenchedor. Então, muitas vezes, eu digo que o preenchedor para mim é o acabamento. Porque eu vou fazer todo o tratamento e vou passar a mão ali e vou dizer, opa, aqui tem uma depressão. Eu preciso melhorar essa depressão. Eu vou lá e vou fazer o preenchimento. Então, às vezes, eu pego pacientes que eu posso fazer, por exemplo, sulco, e aí eu vou fazer o sulco, eu vou usar 2 seringas, uma seringa de um lado e outra seringa do outro. Quando eu tenho que volumizar, às vezes, malar, eu posso fazer fio, eu posso melhorar minha estrutura óssea, e essa diminuição, esse sulco vai diminuir. E o que eu ia usar 2 seringas, digamos assim, eu vou usar meia em cada lado, ou meia nas duas. Por quê? Porque eu trabalhei antes esse defeito que possivelmente o paciente possa ter. Então, hoje o preenchedor, ele serve para diminuir essas linhas de expressão, restabelecer volume, delineamento de lábio, né, e volumes, principalmente malar, mandíbula e mento, e para aquelas cicatrizes que a gente já tem, que a gente precisa melhorar, volumizar. Lembrar que o ácido hialurônico tem diversas marcas, eu não vou falar aqui de marcas especificamente, nada disso, tem várias marcas no mercado, mas ele é um preenchedor, ele é temporário, tá? E o ácido hialurônico é um polissacarídeo natural que nós já temos na nossa pele, tá certo? A gente precisa reativar, que ela tem a capacidade de reter água, daí onde vocês escutam muito, beba muita água, tome muita água, tem que reter água, a pele precisa reter essa água, né? E vai estimular as fibras de colágeno. Então, os preenchedores, eles são, eu não sei se esse vídeo, deixa eu ver. Não está passando, tem como clicar o de cima? O que eu preciso entender, só para vocês entenderem como é que a gente faz quando a gente vai aplicar, mas eu preciso entender e ver em que momento, em que altura da minha pele eu vou colocar o meu preenchedor.
posso colocar na derme superficial, média ou profunda, eu posso colocar acima da camada muscular, ou eu posso colocar supraperiostal. Eu preciso entender qual é o meu tratamento. Eu vou ter que lembrar da minha avaliação. A primeira avaliação que eu fiz no meu paciente, não passou esse aqui. Não está indo? Então, eu preciso entender o que eu quero no meu paciente para saber aonde eu vou volumizar. Não é simplesmente chegar e colocar o preenchedor. Eu tenho que saber o que eu quero, tenho que entender dentro daquela minha avaliação para saber. Hoje o que está se usando muito é supraperiostal, acima do osso e abaixo do músculo. Porque ela dura mais tempo, é mais duradouro, né? Então não é um preenchedor simples de chegar e colocar. Foi o vídeo. Quando a gente coloca, claro, vai haver uma diminuição dessas rugas, né? Isso é só para a gente demonstrar. E aí vem hoje, né? Ai, já? Vou correr. Eu disse que não ia olhar para você, mas tudo bem. Lábios, né? Vou correr agora, que já tem uma placa ali. A não ser que vocês tirem aquela menina aqui do setor aqui. Aí, ó, lábios, tá certo? O que que acontece? Hoje é o grande xodó. O que que você pode fazer com lábios? Hidratar ou volumizar, tá certo? Então aqui, vamos mostrar alguns lábios de forma rápida. A gente vai aqui agora marcar o nosso lábio. Aquele paciente mais de pele madura, eu preciso remarcar, fazer o arco do cupido dele, vou marcar o filtro, vou marcar o lábio, vou poder everter o lábio, vou poder volumizar um pouquinho. Eu tenho que avaliar, eu tenho que fazer meu planejamento para poder saber o que é que a gente vai fazer. E a gente tem dois lábios, por exemplo, aqui que a gente pode comparar. Aqui, aparentemente, é uma paciente de lábio jovem e aqui uma paciente de lábios maduros. A gente já pode ver isso pela estrutura da pele e tudo mais. É um lábio que eu costumo dizer nas minhas aulas que beijou pouco, e esse aqui eu tenho certeza, porque é o lábio da minha filha, né? Tá? Então, é um lábio de uma menina de 22 anos, que é minha filha, tá certo? Onde a gente fez o quê? Marcou o lábio dela. Vai contornar, vai dar um up no lábio dela. Aqui já é diferente, o lábio mais maduro, a pele já tem uma pitose muscular, né? Já tem da pele, a gente precisa melhorar esse lábio dela. A gente, além de marcar, de contornar, a gente vai volumizar. Então eu preciso contornar, ver esses lábios e ver o que é que a gente precisa fazer. Tá? No sulco nasogeniano, por exemplo, como eu falei para vocês, antes da gente fazer o sulco, eu preciso reestruturar meu paciente. Principalmente na estrutura óssea, volumizar malar, né, porque a gente tem resultados muito bons, tem. Mas quando a gente volumiza, por exemplo, terço médio, como essa paciente, vocês veem que no momento que eu vou volumizar órbita malar, né, uma paciente tem uma melhora muito grande e uma diminuição do sulco. Essa paciente, vocês olham o sulco dela, mas depois de volumizado apenas terço médio, o sulco praticamente não precisou fazer nada. Eu não fiz mais sulco nela, porque a gente volumizou terço médio. Acho que eu estou ficando aqui atrás para não atrapalhar vocês aqui, né? E homens, muito também, mulheres também, para fazer contorno mandibulares, mento, mandíbula, ângulo de mandíbula, ângulo e mento. E hoje, nós temos feito muito também preenchedores definitivos. Quando a gente falou agora em preenchedores, a gente estava falando em pele, né? Em epiderme, músculo, submuscular. Aqui, a gente vai falar em estrutura óssea, reconstituir a nossa estrutura óssea. Hoje a gente tem trabalhado com preenchedores definitivos, e quando eu vejo uma pessoa assim agora, né, com a sua pele, com a sua estrutura nova, levantada, você possa ver que ela por debaixo, possivelmente, ela esteja já com os nossos preenchedores rígidos. Onde eu vou levantar minha estrutura óssea, isso aqui é diretamente na estrutura óssea. São procedimentos que nós cirurgiões dentistas fazemos para reposicionar na estrutura óssea. Então, os implantes faciais, a gente tem aqueles líquidos, que é o que a gente usa com ácido hialurônico, que a gente vê, mas temos os sólidos, né, que são esses definitivos que a gente tem feito. Claro, lembrar de novo, preciso fazer uma avaliação do perfil do meu paciente, uma avaliação facial do meu paciente, da minha estrutura óssea, né, onde eu vou fazer toda uma análise cefalométrica, daquelas medidas cefalométricas que nós dentistas trabalhamos, para poder saber se tem excesso,
de maxilo, de mandíbula, falta de maxilo, de mandíbula, preciso anteriorizar, recuar, o que é que eu preciso fazer para que depois que eu veja essa estrutura óssea, eu possa então voltar para a minha pele, para o meu músculo, né? Então eu preciso fazer essa avaliação. Hoje a gente faz essa avaliação em 3D, quando a gente reestrutura essa camada óssea e por cima, né, a camada muscular, como a gente faz essas simulações. Então, hoje a gente trabalha muito com esses preenchedores rígidos, principalmente, por exemplo, em base a lá, na narina, né, preenchedores de malar, de assoalho de órbita, que é quando vocês estudam as reabsorções ósseas, sabem que tem essas reabsorções em maior quantidade. E mandíbula, ângulo de mandíbula e mento, né, são procedimentos que a gente faz em consultório odontológico, na sua grande maioria, procedimentos em consultório, procedimentos relativamente, para a gente que faz cirurgia, já tem relativamente simples, procedimentos de 40, 50, 1 hora, 40 minutos, 1 hora, e que é feito em consultório odontológico. Vamos correr tratamento de papadas. A gente tem, quando a gente fala em papada, tem que lembrar daquela gordura submentoniana, né? E aí a gente tem algumas técnicas que a gente trabalha, como a lipoaspiração submentual. A lipoaspiração, hoje também, a gente tem feito muita lipoaspiração de mento, e essa lipoaspiração é um procedimento também a nível de consultório, com anestesia local. A gente faz anestesia, faz uma pequena incisão submentual. É um procedimento hoje que leva em torno de 40 minutos a 1 hora, né? E a gente tem tirado essas, né, removido essas gorduras. E aqui, uma coisa importante depois, é que a gente sempre precisa trabalhar, né, com a fisioterapia, principalmente no nosso consultório. Por quê? Porque eu tenho que evitar aqui fibrose, né, principalmente a fibrose na região submentoniana. Então, esses nossos pacientes, a gente tem alguns procedimentos que eu vou falar para vocês. A gente usa o kinesiotape, a gente faz a drenagem linfática manual, a gente usa vários aparelhos aqui, a criofrequência, ultrassom microfocado, a gente vai trabalhar carboxterapia, vários procedimentos para evitar fibrose nesses nossos pacientes, tá? Ácido deoxicólico, que a gente faz a aplicação do ácido deoxicólico na gordura do paciente, e aí a gente, como protocolo, a gente faz no mínimo duas seringas de ácido hialurônico, de ácido deoxicólico, com tempo de 30 dias, desculpem, e no intervalo desse mês, a gente faz carboxterapia. Então, o nosso paciente faz hoje o uso do deoxicólico, ele volta com 15 dias, a gente trabalha com carboxi, e mais 15 a gente vem para fazer uma nova aplicação. Então, a gente faz isso. Hoje, o uso do ácido deoxicólico, ele é proibido no Brasil, a venda comercial. Então, é preciso mandar fazer manipulado. Nós temos uma empresa hoje na odontologia que se chama Biometil, mas eu sei que essa empresa já está também trabalhando com vocês. Acho que é Cadê a Raíssa? Biomedical, parece, né? Que também trabalha com vocês, é a mesma empresa, só que... E ela já vende esse procedimento através de receita, né? Então, e a criolipólise, né, que a gente tem feito aí a criolipólise de papada, né? E aí a criolipólise a gente faz por área também. E a carboxterapia, que alguns outros procedimentos que a gente tem feito, né? A gente trabalha com a carboxi da plúria, da HTM, é o que a gente tem trabalhado hoje. Radiofrequência, criofrequência, o NECTIT, vários outros procedimentos que a gente pode usar em gordura. E aí vocês têm esse conhecimento. Aqui a carboxterapia, esse é um slide cedido gentilmente por uma colega fisioterapeuta nossa, amiga nossa, que foi aluna, inclusive, acho que de Aline também, e de Verusca, da minha esposa, né, de Heloíse, e é um resultado só com carboxterapia, pessoal. Uma harmonização facial feita só com carboxterapia, tá? Não tem nenhum tipo de toxina, preenchedor, nada. Procedimentos cirúrgicos estéticos, que a gente também tem trabalhado, o lip lift, que é uma cirurgia onde a gente faz uma melhora da estética do lábio, para poder melhorar o lábio, poder melhorar esse sorriso gengival do paciente, aliás, desculpa, esse sorriso, para poder mostrar os dentes do paciente. A gente precisa fazer essa avaliação de novo, saber quantos milímetros a gente precisa tirar de pele. A gente só tira pele, não tira músculo, né? A gente só precisa mexer aqui em pele. E aí alguns resultados, né, só
com lip lift, nada de preenchimento. E aí, volto a dizer a vocês, isso tem que ser feito na avaliação. Né? Um resultado desse, com o lábio, resultado muito bom, só com o... Eu vou ficar aqui por causa do... E aí eu fujo dela também. Ó, só com o resultado, uma melhora lábio, melhora basealar. Microagulhamento, não vou falar muito, a gente é apaixonado por microagulhamento, mas assim, o resultado é muito bom. E se você associar procedimentos, melhor ainda. Tá? E o microagulhamento, isso aqui foi uma aluna minha, né, que me mandou, foi uma paciente nossa. Eu não sei fazer essas montagens, mas ela que fez para mim antes, 2 dias depois, e com 30 dias, a melhora é muito boa. Tá? Essa aqui também foi um aluno nosso. Como eu não sei fazer aquela montagem bonitinha, eu trouxe assim feio mesmo. Né, mas ele fez o primeiro antes, 1 mês depois, 2 meses. Esse paciente até hoje, ele faz microagulhamento, né, lá na clínica. Bichectomia, e é importante para a gente trabalhar, a bichectomia, para que vocês entendam, é a retirada da bola de bichar. Né, essa retirada ela é feita geralmente para deixar o paciente, vai deixar menos redondo, vai marcar um pouquinho mais, né, esse terço médio, consequentemente vai diminuir o sulco, tá? E aí é uma cirurgia também feita em consultório odontológico, uma cirurgia que demora de 20 a 30 minutos, uma cirurgia muito simples para nós cirurgiões, né? E rotineira em parte também. A retirada dessa bola de bichar, né? Os resultados, alguns resultados antes e depois. Esse era meu personal trainer, eu troquei minha cirurgia dele por 1 mês de academia com ele, mas eu só fiz uma sessão, não foi 1 mês não, uma sessão e eu decidi, você sai perdendo nessa troca. Mas esse é meu personal trainer, hoje é meu aluno, né? E essa paciente, quando chegou, foi um desafio para mim. Porque quando eu olhei assim, e aí eu fui fazer a avaliação, ela fazia isso, eu quero fazer bichectomia. Aí eu olhei, segurei, respirei. Eu disse, você quer fazer bichectomia? Porque quando eu fui olhar o perfil facial dela, que eu preciso ver isso tudo, como eu acabei de falar para você, eu digo, o que eu vou fazer para ela? Ela estava faltando só aquelas 2 orelhinhas para parecer a Minnie. Daqui, se eu botasse 2 orelhas, ela parecia Minnie. Eu digo, o que eu vou fazer? Mas aí a gente fez a cirurgia dela e tivemos um resultado, a meu ver, espetacular. Né? Um resultado muito bom. Essa paciente já fez lábio, essa paciente já está fazendo toxina com a gente, ela está fazendo. Então, a gente precisa estudar isso, precisa entender essa avaliação. Derivados sanguíneos, que a gente trabalha muito, nós somos aprovados, é permitido pela nossa legislação a gente colher sangue, trabalhar com sangue, com plasma, né? E a gente tem feito muito isso para permear em pacientes com microagulhamento, a gente tem feito também introdução para olheiras, a gente tem trabalhado muito com resultados muito bons. Minha esposa, que é fisioterapeuta, ela também trabalha com a parte de capilar, então ela tem feito muito hoje tratamento de microagulhamento capilar, com o uso do IPRF colocado depois, resultados muito bons. Ela está ali, qualquer coisa vocês conversam com ela, não comigo. E aí é o que a gente coloca em olheira, tá? A gente coloca em olheira, resultado. Hoje a gente associa no procedimento, claro, a gente usa hoje alguns produtos em casa durante 30 dias, faz o uso de IPRF e carboxterapia. Dentro do nosso protocolo a gente usa carbox para aumentar e melhorar essa vascularização na área. Né? Vê se consegue liberar esse vídeo, por favor. Isso é uma aplicação de carbox que vocês já conhecem, né, mais do que eu, mas só para vocês verem que a gente faz esses procedimentos em consultório e os resultados pré e pós-operatório imediatos, né? Pré e pós-operatório imediato. Do outro lado, a paciente fazendo, é um vídeo de carbox que vocês já sabem fazer mais do que eu. E o pré e o pós-operatório em olheiras. Fios faciais, e aí é importante, a gente trabalha muito com fios PDO. O fio PDO é para estimular colágeno e elastina, mas a gente usa muito fio de tração, para você melhorar essa pitose facial, principalmente a parte muscular. Então, a gente tem feito muito fio de tracionamento, né? E aí, esses fios de tracionamento é quando aqueles pacientes que não conseguem, ou que já fizeram, né, uma cirurgia, e aí a gente precisa melhorar essa estrutura facial do paciente. Então, essas pitoses facial de leve a moderada, a gente recomenda a partir de 40 a 60 anos, e aí a gente já vê para poder trabalhar essa musculatura. Né? Pacientes que têm contraindicação cirúrgica,
e aí a gente vai fazer o fio que vai melhorar muito. Vou correr porque ela está ali. O fio que a gente trabalha é um fio double needle, é um fio que ele é agulhado, geralmente ele tem umas garras, então a gente coloca esse fio, ele vai ser tracionado, ele vai entrar no smash, né? Ele vai passar na camada smash e a gente vai tracionar. Sabe aquele enforca-gato que a gente tem, aqueles grampos? Então, é da mesma forma, no momento que eu coloco o fio, né, depois eu vou tracionar, a gente chama ativar a musculatura. Então, à medida que eu vou puxando, ele vai ficando preso nessas garras que o fio tem. E à medida aí vai segurar e vai fazer essa sustentação. Esse é um pequeno vídeo da demonstração do fio. Esse fio é colocado em consultório, é uma cirurgia simples, o paciente está acordado, o paciente está ajudando nessa avaliação do que ele quer, né? Então a gente passa o fio no smash, na camada smash, e a partir daí depois a gente faz esse tracionamento com o paciente. A gente senta o paciente, traciona, ele vai olhando no espelho e vai perguntando ao paciente se ele quer que a gente puxe mais ou puxe menos, e ele vai me ajudar a dizer o que ele quer, e não simplesmente eu fazer o que eu quero, tá? Que é isso que é importante, você ter essa troca de informações com o nosso paciente. A gente tem feito muito hoje o que está se chamando de fox eyes, né? Como a gente também chama cauda de andorinha, né? Que é melhorando as sobrancelhas, terço médio, né? Então a gente tem aí pacientes para fazer a avaliação e o resultado em fios em terço médio, principalmente em sobrancelha, como melhora muito. Claro, a gente consegue isso com toxina, mas aqui é mais definitivo. Essa paciente é uma senhora que nos procurou no consultório que queria melhorar, né? E aí, a gente foi fazer os procedimentos, começamos com toxina, microagulhamento e toxina. E aí fomos partir para o fio, e eu realmente não fiquei satisfeito com esse resultado dela. Eu queria ter puxado muito mais. E eu dizia a ela, deixa eu puxar mais. Ela falou, não puxe mais, tá bom. Porque ela queria uma coisa bem natural, né? E vocês vão entender por que ela não queria mais. Porque ela chegou no meu consultório dessa forma e saiu assim. Então, o resultado que ela estava tendo para o momento dela era espetacular. Mas volto a dizer, é o que a paciente quer. Eu tenho que entender o que o meu paciente quer. Não é o que eu quero fazer. Eu poderia fazer muito mais coisa aqui, poderia. Mas é o que ela quer e eu tenho que respeitar, né, essa expectativa do meu paciente. Bom, e aí esses procedimentos associados hoje que vocês têm. E aí eu vou falar rapidamente, né? Porque vocês já conhecem mais do que eu, é só depois dar a volta e conhecer todos os aparelhos, né, Aline? Vai conhecer tudo ali para trabalhar com a harmonização. Drenagem linfática, tanto faz manual, como a gente também tem feito muito taping, eu vou mostrar para vocês. Fototerapia, laser LED, ultrassons, tanto ultrassons comuns como fracionados, né, e microfocados. Radiofrequência também, tanto a radiofrequência comum quanto a radiofrequência fracionada, vacuoterapia, cinesioterapia, TENS. Todos os aparelhos podem ser, né, acoplados ou trabalhados junto com os nossos procedimentos de harmonização. E essa palestra aí eu sempre agradeço ao HTM pelo convite, porque é uma forma da gente poder divulgar a harmonização facial, para que vocês possam entender aquele seu paciente que chegar no consultório de vocês, na clínica de vocês, e dizer assim, eu fiz um fio de tração, e eu tenho que saber o que eu vou fazer com o meu paciente, que aparelho eu posso usar no meu paciente. Aquele paciente que fez um preenchimento e dizer, eu fiz um preenchimento no mento, e aí eu quero saber o que eu posso fazer nesse meu paciente, que tipo de recurso eu vou poder utilizar. E aí a importância hoje de vocês terem esse conhecimento da harmonização. Então, hoje, por exemplo, eu uso muito taping no pós. Todos os meus pacientes de pós-operatório, de bichectomia, de lipo de papada, eles já saem com taping. Eles já vão para o consultório fazer a drenagem manual e a drenagem com o taping. Claro, o taping hoje a gente usa tanto para hematomas quanto para edemas. E aí tem alguns resultados, alguns estudos científicos que falam da melhora. Aqui em cirurgias ortognáticas, um estudo em pós-cirurgia ortognática. Então, quando a gente começou a usar o taping, já começamos a usar o taping nas cirurgias faciais,
nos pacientes com trauma de face, em pacientes pós-operatório de cirurgia ortognática, em pacientes pós-operatório de extrações de dentes de terceiros molares, e aí a gente trouxe isso para a harmonização. Então, por exemplo, meu paciente de bichectomia, hoje ele não sai do consultório, não sai dos nossos cursos de pós-graduação, se ele não colocar o kinesiotape. Então, ele precisa colocar o kinesiotape. Esse kinésio a gente deixa por 7 dias. Esse paciente volta ao consultório no 3º ou no 4º dia, onde a gente remove esse tape e coloca um novo por mais 3 ou 4 dias até ele voltar e liberar definitivamente. Em lipo de papada também, a gente não sai o nosso paciente, depois de fazer uma lipo de papada, sem colocar o kinesiotape, tá? E lógico é que esse paciente vai fazer associado a isso a drenagem manual com a nossa equipe da clínica na fisioterapia, para evitar fibroses, hematomas, né? E todos os pacientes, mesmo que façam, vocês sabem que qualquer procedimento pode trazer um efeito adverso. Fio de sustentação, a gente também tem feito muito tape, né? Já falamos agora de fio, então todo mundo, quando a gente coloca esses fios para tracionar, para segurar, né, os fios. Lembrar que o fio vai servir de tração e o tape aqui está só para segurar aquela pele. Eu vou deixar por 7 dias, né, no máximo, e depois os fios vão fazer o seu trabalho aqui no fio Dablonide, que é o que a gente tem usado muito. E aí os resultados imediatos de um paciente. Então, uma melhora muito significativa. E, principalmente, com equilíbrio. Não é aquele paciente que sai da clínica, é aquele paciente que vai para a rua, chega em casa, chega no convívio familiar, nos amigos, vai dizer, você está diferente, você fez alguma coisa, o que é que você fez? Então, não vai ficar aquela coisa muito grotesca, muito sem nexo, sem harmonização, como a gente propriamente diz. Aí as manobras que a gente pode fazer, a drenagem linfática manual, que é feita também no consultório, e o uso de aparelhos, como a fototerapia, em procedimentos, principalmente, por exemplo, microagulhamento. Bom, e aí vocês sabem mais do que eu o uso desses recursos, né? A gente tem usado muito associado à harmonização para potencializar os nossos resultados. E isso tem feito uma diferença muito grande nos nossos pacientes. O ultrassom terapêutico, né, que a gente também tem usado bastante, com a manobra plana, a radiofrequência e alguns outros aparelhos que a gente tem. Vê se passa esse vídeo. Esse vídeo, na verdade, eu só queria agradecer a vocês, a HTM, né, por essa parceria, para mostrar que o envelhecimento é um processo natural, né? Todos nós vamos envelhecer, todos nós estamos envelhecendo, mas a forma de envelhecer é que é inerente a cada um. Nós escolhemos como queremos envelhecer e nós não precisamos envelhecer parecendo um maracujá enrugado, né? A gente pode parecer uma maçãzinha sempre lisinha. Então, essa forma, esse vídeo final, eu deixo para isso, para que a gente pense, né, no que a gente vai trabalhar no nosso processo de envelhecimento. Agradecer mais uma vez a Aline, agradecer mais uma vez a Paulo, agradecer a João, a HTM, de uma forma geral, por ter dado esse espaço a gente, por ter mostrado, trazido a gente, para que a gente possa falar um pouquinho daquilo que nós, cirurgiões dentistas, estamos fazendo hoje no nosso dia a dia e que queremos compartilhar isso com vocês, que é a harmonização orofacial. Tá? Qualquer coisa, estão meus contatos, estou à disposição e obrigado aí pela atenção.